Filmes e séries de investigação sempre chamam a atenção do público. E o que faz o público ficar ligado é que ao decorrer da história existem muitos mistérios e descobertas que vai nos surpreendendo a cada cena e a cada episódio. Porém, nós sabemos que sempre o criminoso é preso. Existe até uma frase que diz que o criminoso sempre volta ao local do crime. Mas, quando a gente sai do mundo da ficção e da cinematografia de Hollywood e focamos na vida real, você sabia que existem muitos crimes que até hoje não foram achados os verdadeiros culpados? E hoje, o nosso canal vai entrar neste mundo do misterioso da ação criminal. Então, fica ligado no vídeo, se inscreve aqui no canal se você for novo e deixa já o teu like e vem comigo. Um dos maiores casos que até hoje está em andamento aconteceu em 8 de junho de 1985. Um grupo de escoteiros estava no Pico do Marins, na cidade de Piquete, no estado de São Paulo. Um jovem que fazia parte do grupo escoteiro de apenas 15 anos, chamado Marcos Aurélio Simon, estava com mais 3 amigos também de 15 anos. Segundo o relato, o jovem precisou descer para o acampamento, pois um dos seus colegas tinha se machucado. Segundo o depoimento, ele teria que vir marcando todo o caminho com um giz e o número 240. Esse número pertencia ao grupo escoteiro que ele fazia parte, intitulado de Os Olivetanos. O jovem marcou o caminho até o local que existia uma bifurcação. Marcos teria ido para o lado esquerdo. Já o seu líder, quando veio com os outros, teria ido para o lado oposto, alegando que lá na frente os caminhos se cruzariam. Porém, isto não aconteceu. No dia seguinte, Bernabeu começou a procura por Marcos. Após horas de procura, foi acionada as autoridades, que começou uma grande busca pelo jovem. O pai de Marcos, Ivon Simon, por ter bastante influência, conseguiu mobilizar o 5º Batalhão de Infantaria Leve de Lorena, o COI, e 6 alpinistas da Agulhas Negras e helicópteros da base aérea. Após dias de investigações e procuras, o caso foi arquivado e encerrado no dia 8 de abril de 1990, sem chegar a uma conclusão. No ano de 2005, foi desarquivado para estudos, por possuir diversos pontos de inconsistência nos relatos, tanto dos escoteiros como também do seu líder, e teorias de entrevistados que aumentavam mais a dúvida sobre o caso foi reaberto em 2021 para novas investigações. Muitas teorias foram levantadas para o caso. Porém, o que mais chamou a atenção foi a de um delegado, que sugeriu o possível envolvimento de extraterrestres, devido ao local do desaparecimento ser uma região com um suposto poder magnético. Para dar fundamento à teoria do delegado, ele levou em conta o relato dos jovens que na segunda noite de busca, antes de dormir, ouviram o som de um grito e um apito saindo de dentro do matagal. Sabendo que o jovem Marcos possuía um apito, saíram correndo em direção ao matagal e observaram uma luz azul que piscou 3 vezes. Os jovens apitaram de volta, porém não obteram resposta. Essa teoria é defendida pelos jovens escoteiros. Porém, Afonso Xavier também estava no local e relatou que a luz seria de casas da região. Atualmente, existem diversos relatos sobre Marcos, e até teorias que indicam que ele se tornou um andarilho, porém nada confirmado oficialmente pela polícia. E faz mais de 30 anos e o caso do jovem escoteiro Marcos Aurélio Simon não foi desvendado. O nosso segundo caso aconteceu no dia 2 de agosto de 1973, na Rua Alice, zona sul do Rio de Janeiro, por volta das 20h35 da noite de quinta-feira.
Um menino de 10 anos, chamado Carlos Ramírez da Costa, foi sequestrado dentro da sua residência quando assistia a novela com a sua mãe e com os seus irmãos. Segundo relatos, a luz da residência teria sido cortada e um jovem de camisa vermelha e cabelo Black Power entrou dentro da casa e pediu a criança menor que estava lá. O criminoso, antes de fugir, deixou uma carta com algumas informações sobre o resgate. Nas informações, ele pedia 100 mil cruzeiros, que deveria ser pago no dia 4 de agosto. Ainda segundo informações, o pai de Carlinhos e um funcionário teria perseguido o criminoso até um matagal, onde ele teria pulado um muro com a criança e conseguido fugir. E os pais de imediato acionaram a polícia militar e começou uma grande procura pelo sequestrador e a criança. Na data estipulada pelo sequestrador, o local onde o dinheiro deveria ser depositado ficou completamente tomado por policiais civis, disfarçados de vendedores de pipoca e de sorvete. Porém, o sequestrador não foi ao local recolher o dinheiro. E até hoje não se sabe o paradeiro tanto do sequestrador como da criança Carlinhos. Existem muitas teorias que rondam a história do desaparecimento de Carlinhos. Uma das teorias seria porque ao lado da casa do garoto existia uma clínica médica. E o dono desta clínica queria comprar o imóvel da família de Carlinhos por 60 mil cruzeiros. Porém, a família se recusou a vender. A polícia levou em conta o relato também da irmã de Carlinhos, que, segundo ela, o dono da clínica teria contratado Kleber Ramos, que trabalhava como marceneiro na clínica, para forçar a venda da casa. E essa forma seria um meio de forçar, assim, os parentes de Carlinhos a vender o imóvel. Após esse relato, Kleber Ramos foi preso. Ficou 3 dias detido e lá relatou que no dia do ocorrido tinha saído da clínica às 20 horas com 3 mulheres e pegado um ônibus. Uma dessas 3 mulheres confirmou a versão de Kleber e ele foi liberado por um habeas corpus. Uma outra teoria seria que os próprios pais do garoto Carlinhos teriam forjado o sequestro da criança, porque eles precisavam arrecadar dinheiro por estar passando por uma situação difícil. Foi levado em conta que todas as quintas-feiras a mãe de Carlinhos participava em um centro espírita. Porém, no dia do sequestro da criança, ela estava em casa e assistindo televisão. Outras teorias sobre o suposto sequestro de Carlinhos foram levantadas, porém nenhuma chegou à conclusão e até hoje ninguém sabe o paradeiro da criança Carlinhos. Muitos outros casos de crimes sem solução existem aqui no Brasil, principalmente crimes com intuito político. Podemos citar aqui o caso do ex-prefeito Celso Daniel, morto em janeiro de 2002. Ele, que foi prefeito de Santo André, foi encontrado morto. Depois de muitas investigações e contradições das testemunhas, não conseguiu se chegar ao verdadeiro mandante do crime. E até hoje não se chegou à conclusão do inquérito e não se sabe quem foi o verdadeiro mandante do assassinato de Celso Daniel. Outro caso bem mais recente foi em 6 de setembro de 2018. Com o então candidato à presidência Jair Bolsonaro. O candidato estava em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Participava de uma passeata com os seus apoiadores, quando um homem deferiu um golpe de faca no seu abdômen. Esse homem, conhecido como Adélio Bispo. Adélio foi preso no mesmo local pela Polícia Federal. O criminoso relatou que cometeu o crime a mando de Deus. Segundo informações, Adélio teria problemas mentais e em 2013 o mesmo respondeu por um processo por lesão corporal contra uma sobrinha. Existem várias teorias sobre o caso, apesar da polícia declarar que ele teria agido sozinho.
Porém, devido a alguns pontos que ficou em branco, a Polícia Federal continua na investigação do caso. Alguns pontos ficaram em branco nesse caso, e podemos citar dois. O primeiro é um grupo de advogados que foi pago para defender o Adélio. Esse mesmo grupo chegou horas depois do atentado, parecendo que eles já estavam cientes do que iriam acontecer. O segundo ponto é quem pagou a passagem de Adélio até Juiz de Fora, porque o mesmo não morava lá. Nesse caso, existem muitas interrogações que devem ser respondidas e chegar ao verdadeiro mandante do crime. Aqui no Brasil, 4 em cada 10 homicídios conseguem ser solucionados. Esse levantamento foi feito pelo Instituto Sou da Paz. Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos como este, deixa o like aqui e comenta aqui embaixo o que você achou. Eu quero desejar a todos um ótimo final de semana e até o nosso próximo vídeo.